Então, tipo, né, onde é que você tinha os fundos no último bear market, cara? Você tinha esses fundos aqui, ó, tá? Você tinha todos esses fundos aqui para a manutenção da alta, ó. Esse daqui também, ó, tá? Aqui ele deu uma limpa, depois ele fez uma intenção de alta novamente, depois ele começou a vir durante um ano inteiro caindo para pegar todo mundo que estava com ordem e que não acreditava mais que ele ia voltar para 28 mil dólares. Quando estava aqui em 69, não tinha um puto no mundo inteiro que acreditava que ia voltar para 28. Só eu acreditava que ia voltar para 15. Tá? É exatamente a mesma coisa. Alguns não acreditam que ele vai voltar para 50 mil dólares nunca mais. Talvez ele não chegue mesmo, mas ele pode buscar 78 no próximo bear market, ele pode buscar os 50 mil. Ele tem liquidez aqui, ele tem fundo. Então, sim, depois de um ano, ele pode buscar liquidez. Né? Acontece que a gente não sabe aonde está o topo do Bitcoin nesse ciclo. Me parece que ele quer, inclusive, entregar um pouco mais, né? Talvez a gente chegue no final do ano e fale assim, você fudeu. Ou talvez ele faça um topo duplo aqui e já comece a buscar liquidez. Então, não tem como saber, né? Tá? Mas eu preciso fazer o seguinte. Desenhar. É igual o desenho de criança. Topo e fundo ascendente. Topo e fundo ascendente. Ah, ele testou o topo anterior como suporte para continuar subindo? Sim. Veio para cá. Testou o topo anterior como suporte para continuar subindo? Sim. Ele voltou para cá, testou o topo anterior para continuar subindo? Sim. Aqui ele testou o topo anterior para continuar subindo? Sim. Então, manutenção de alta. Manutenção de alta, né? Eu literalmente desenho. Desenho. Tá? Então, desenho, ó. Ó. Tendência de alta de 3 anos, ó. Topo. Tá? E outra coisa, aqui também tinha um fundo, ó. Topo anterior virou fundo para continuar subindo. Topo, testou. Aqui ele não chegou a testar esse fundo aqui. Esse topo aqui ele não chegou a testar, ó. Ele foi muito forte a tendência. Mas esse topo aqui ele testou. Esse topo aqui ele testou. Tá vendo? Esse topo foi testado como suporte no futuro. Aí esse topo aqui também. Esse topo foi testado no futuro como suporte. Este topo foi testado no futuro como suporte. Esse topo foi testado como suporte. Esse topo, que pode ser ou não rompido, se ele romper, vamos dizer que ele rompe, tá? Vai o Bitcoin para 143 mil dólares. Que quando ele vai tentar? Ele vai tentar recuar para testar os 120 mil como suporte. Para depois tentar subir de novo. Só que daí, se acontecer dele cair, perder isso aqui, é bear market. É bear market. Tá. Então não dá para saber. Por isso que quando ele vem para cá, eu tenho que ficar na defensiva. Porque ele já fez vários topos. Né? Vai ter uma hora que ele vai conseguir inverter isso daqui. Vai ter uma hora que o mercado vai inverter isso daqui. E aí vai iniciar o bear market. Né? Então, por enquanto, tem bear market? Não. Porque a gente não perdeu os 108 mil dólares. E tem um detalhe. Ele tem que perder o topo anterior, que é 108, e perder o fundo anterior, 98. Então, só podemos dizer se ele vai iniciar bear market se ele perder o 98 e se manter abaixo de 98 mil dólares. No contexto atual. No contexto atual. Tá? A mesma coisa aqui. Se ele romper o 124, o topo e o fundo, ele só vai dizer que vai perder se ele perder o 108. Só que se ele chegar em 120, já arrisca, já dá o sinal de, opa, pode ser que se ele ir agora para 108 e perder 108, a gente perde estrutura semanal. E aí a tendência de baixa no semanal. E vai acontecer. Cedo ou tarde acontece, tá? Então, quando é que vai acontecer? A gente não tem controle disso, não tem como saber. O mercado pode continuar subindo aqui, pode continuar entregando alta e simplesmente vai dando alta infinita, não tem como saber. Então,
Não tem como saber. Se eu não tenho como saber, é topo e fundo ascendente, é continuação de alta, eu acredito em alta e foda-se. Porque é o que o mercado está mostrando para mim, para gente. Tá? E o mesmo princípio se aplica para tudo. Aí tu pega aqui BTS. Pega aqui BTS aqui. Pegou o QBTS aqui, pessoal. Pegou o QBTS, tá? Mesma coisa, topos e fundos, tá? Volta para cá, testa. Tá vendo que ele nem voltou ainda a testar o topo anterior, ou seja, a tendência tá muito forte. A tendência tá brutal. Só que tem um detalhe aqui, tem uma pegadinha também, né? Ele voltou para testar suporte. Só que quando a tendência é muito forte de um ativo, o topo anterior, você tem que pegar ele na diagonal assim, ó. Por quê? Porque ele voltou para testar o topo anterior. Porque o suporte anterior ele estava na diagonal. Porque o topo é 2 toques. 2 toques é topo, 2 toques é fundo, tá? Então 2 toques é fundo, certo? Então o que acontece se ele perder os 13 aqui? 80. É fundo. Ele perde, né? Pois é. Aí ele arrisca fazer bear. Então, se ele fizesse isso daqui e fizesse isso daqui, bear market. Bear market. Para tu ver que o resultado operacional ele vem das coisas simples. Foi assim que eu consegui sair do bear market aquela vez quando o Bitcoin perdeu 52 mil dólares e foi para 42. Porque ele perdeu 52 e ele perdeu o fundo de 48. Ele foi para 43. No dia seguinte, quando eu acordei de manhã cedo, eu percebi essa movimentação da madrugada, eu vi que ele caiu para 43 e depois voltou para 52 de manhã cedo. Eu falei, velho, é bear market. Porque ele fez essa inversão, exatamente essa inversão que vocês estão enxergando aí, só que o Bitcoin fez essa inversão. Tá? Daí ele volta lá para próximo, cria a resistência. Aí o suporte que era para manter a estrutura de alta vira resistência. Aí fudeu, né? Aí acabou a minha diversão, acabou meu jogo. Eu não quero mais brincar. Então, por exemplo, agora tá acima, né? Então é a continuação de alta, pô. Enquanto ele tá aqui em cima, é a continuação de alta. Acima aqui de 15, né? Claro, se ele perder os 20 dólares, você já fica ligado. Você fala assim, opa, ele vai querer lá testar. Se ele perder os 20 dólares, ele vai querer testar lá os 15 dólares, os 14,80. Se ele perder os 14,80, aí agora já fico fora do mercado, porque ele vai estar com cara de que vai querer retestar isso aqui para fazer pivô. Eu posso esperar, né? Claro, tem vezes em que ele dá uma ensaiadinha, testa porque percebo, ele não chegou a testar exatamente a abertura, o fechamento dessa barra aqui, sabe? Então ele pode, né, testar a média, perder temporariamente para dar um cagaço na galera, fazer todo mundo vender barato, né? O Smart Money adora fazer isso, né? Tipo fazer isso daqui, ó. Aí o correto é você vender mesmo quando ele rejeitar isso daqui, né? Só que isso aqui já é tomar loss de 50% num ativo desse. Só que consegue sair aqui aceitando um prejuízo de 50%. Tá? Ponto. Para fazer todo esse pivô aqui para ele chegar a 10 dólares novamente, tu já perdeu de 24 para 10. Então, tu já aceitou 50% de loss. Né? Então é foda. Não é assim, ai, como é fácil. Não é. É uma pica. Tá? É difícil. E aí é a mesma coisa para todos os outros ativos, pessoal. Todos os outros ativos é literalmente a mesma coisa, né? Total 2, a mesma coisa. Você tem topos e fundos ascendentes. Então, manutenção da estrutura de alta. Continuação de alta, ó. Perdeu o topo semanal anterior aqui, ó. Tá? Ameaçou inverter. Ó. Perdeu o topo anterior, certo? O topo anterior estava aqui, ele não podia cair além daqui. Quando ele caiu até aqui,
Ele não podia perder o fundo. Beleza, não perdeu o fundo, manteve alta. Ok, continuação de alta. Ok, expectativa é de mais alta pela frente. Simples assim, mais alta pela frente. E aí o meu alvo, né, dá para fazer isso daqui. Eu junto os dois topos, meu alvo vai ser lá os 2,5 trilhões, né? Que já é uma grana bem considerável. E ele pode romper isso daqui. Pode romper. Tá? Isso aqui pode depois romper, virar suporte. E o mercado continuar em fase de expansão. 5 trilhões, 6 trilhões, 10 trilhões. E a gente vai enchendo os bolsos.